Boa tarde, Rosilene. Como que você está? Tudo bem com você? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Gente, muito tempo sem fazer live, né? Acho que tem semanas já. Mas hoje deu pra estar, né? Fazendo a live, gente. Só que tá muita correria, muita correria. Quando a gente fica muito tempo sem fazer live, né? A plataforma não manda pra muitas pessoas, mas gosta, né? De live, gosta de palavra de Deus, que gosta de ouvir algo, né? Que Deus tem para falar conosco. Como que você está, Rosilene? Tudo bem com você? Obrigada, viu? Deus te abençoe. Obrigada pelo apoio, de verdade mesmo. Tempo, né? Sem fazer live, sem entrar aqui, gente. Só postando vídeos, né? Tá dando, pelo menos. Mas fazer live não tava dando, porque muita coisa, né? Meu Deus, pensa nos dias difíceis, de guerras, de lutas, né? Também fui convidada para pregar em algumas igrejas, aí eu preparando também palavra, né, para levar. E correria, trabalhando, correria. Que bom, Rosilene, que você tá bem. Fico feliz em saber disso, viu, irmã? Graças a Deus, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga, né? Um irmão que gosta de palavra de Deus. Manda para aquele também que não gosta, vai que ele entra aqui por acaso, né? Ah, vou ouvir aqui o que essa menina tá falando, né? E Deus me use para falar com essa pessoa. Esperar um pouquinho, né, pessoal chegar. Vamos orar, né, gente, também, né? Para Deus nos ajudar agora. Falar conosco, né?
revelar a tua palavra. Amém? Vamos orar? Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Eu te louvo, eu te glorifico nessa tarde. Eu te glorifico, Deus, pela tua bondade. Eu te glorifico, Pai, por ser este Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. Um Deus que está sempre atento, olhando para os seus. E nessa tarde, Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá orientação, nos dá entendimento da tua palavra. Lança fora, Deus, todo medo, lança fora, Pai, todo cansaço, toda fadiga. A tua palavra diz, Pai, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia, Jesus, o fardo, alivia o cansaço. Tira, meu Deus, de nós todo o peso, toda a carga que a gente não está conseguindo mais carregar. Jesus mesmo disse na sua palavra, né? Troca comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Pai, que nessa tarde nós podemos trocar com o Senhor, porque o Senhor tem o fardo leve, o Senhor tem o jugo suave. E nós, Deus, não temos fardo e jugo suave nem leve. Os nossos fardos é insuportáveis muitas das vezes. Os jugos, misericórdia, quase que nos mata. Mas graça nós te damos, Deus, pela tua palavra. Graça nós te damos, Deus, pela tua misericórdia. Graça nós te damos, Deus, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo Senhor ser este Deus que está sempre atento, olhando para nós, atento, ouvindo a nossa oração. A tua palavra diz lá em Jeremias, capítulo 33, clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Que nessa tarde, Deus, a gente venha te clamar. Que nessa tarde, Deus, a gente venha buscar a tua presença. Que nessa tarde, Deus, nós venha meditar nas escrituras. Que nessa tarde, Deus, nós viemos fazer menção do teu nome. Que nessa tarde, Deus, nós possa lançar, Deus, todo pensamento de dúvida, todo pensamento de incredulidade. Deus, em nome de Jesus, quebra toda incredulidade, arranca do nosso coração toda falta de fé, toda fé fingida, como vai dizer o livro de Timóteo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, a minha oração, Pai, nessa tarde, é que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser restauradas, que vidas venham, Pai, entender o verdadeiro significado do Evangelho, que é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, é entender que a tua palavra diz que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas mandou nós ter bom ânimo, e que nessa tarde, Deus, o bom ânimo do Senhor possa ser manifestado na nossa vida, traga ânimo para os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero orar também pelas vidas que se encontram afastada do Evangelho, sem perspectiva até mesmo, Pai, de viver a vida nesta terra. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Espírito Santo possa trazer de volta aquilo que ele se perdeu, aquilo que ela se perdeu. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos que o Senhor venha encontrar vidas agora que estão, Pai, sem rumo, sem direção, sem entender o porquê da vida, o porquê da circunstância, da dificuldade, e possa alcançar essa vida, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde também eu oro, Pai, pelas vidas que se encontram doentes, acamadas no hospital, desenganada pela medicina, o médico já deu laudo que não tem mais chance, que não tem mais o que fazer, pessoas com câncer, pessoas com doenças graves, em nome de Jesus Cristo. Pai, manifesta o teu poder, a tua glória, o teu milagre sobre a vida desta pessoa. Deus, tenha misericórdia dessas vidas que também, Pai,
já não consegue mais crer, Pai, em milagre, crer na tua palavra, crer no teu poder, crer, Jesus, que tu és o poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pessoas, Pai, que até mesmo se afastou do evangelho, pessoas que falava, pregava a verdade, mas que hoje não consegue mais ter, Pai, a certeza, a convicção, a fé, Pai, na palavra do Senhor Jesus. Nega a tua palavra por causa da circunstância da vida. Nega a tua palavra, Deus, por causa das circunstâncias que acontecem no dia a dia, no seu cotidiano. Em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura a fé desta pessoa. Arranca, Jesus, toda incredulidade, arranca todo ódio, arranca toda raiva, arranca toda dúvida, toda confusão que o inimigo tem lançado por causa das coisas da vida, por causa das circunstâncias que aconteceram. Revela a ela, Deus, o teu poder, manifesta sobre ela o teu poder. Pai, não que o Senhor é obrigado, porque o Senhor não é obrigado a nada, mas por misericórdia. Tenha misericórdia desta vida, tenha misericórdia desta alma. Paulo vai dizer na tua palavra, Deus, que o poder do Senhor se aperfeiçoou na fraqueza. Ele pediu, Pai, ajuda, ele pediu, Senhor, refúgio, ele pediu, Senhor, que tirasse o espinho da carne, mas o Senhor não arrancou, o Senhor não tirou, porque o Senhor mesmo disse a ele que a tua graça te bastava para Paulo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que nós podemos entender também, Pai, que a tua graça nos basta, porque o teu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza, aperfeiçoa, Pai, no nosso dia a dia, aperfeiçoa, Pai, muitas das vezes nas dificuldades que enfrentamos, que lidamos, que temos, meu Pai, que lidar todos os dias. Oh, Pai, dá força a este homem, dá força a essa mulher. Em nome de Jesus Cristo, visita esses lares que estão totalmente sem rumo, sem perspectiva, meu Deus, de progredir, de ficar em paz, de ficar em família. Deus, cessa os divórcios no meio da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, quebra este mal que tem acontecido no meio do evangelho, Pai, em nome de Jesus, no meio da igreja, do cristianismo. Oh, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa cessar este mal, Deus, que tem assolado a vida dos seus filhos, a vida de pastores, a vida de líderes, de mulheres de Deus, de missionárias, de pregadoras do evangelho. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, pessoas que acabam, meu Deus, perdendo o crédito, perdendo a verdade que tanto prega, por causa de viver, Pai, algo assim como divórcio. Em nome de Jesus Cristo, Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Nesta tarde, Pai, eu oro como igreja do Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas, ajudar, meu Deus, a cada um ter paciência, a ter o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, a não agir pela emoção, a não agir, Pai, pela a flor da pele, a emoção da flor da pele, da raiva, da ira. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo possa produzir nessa pessoa o domínio próprio, de pensar no que fazer, de pensar no que vai falar. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia dos corações dos teus filhos, que têm endurecido tanto ao ouvir a tua palavra, que não deixa a palavra entrar, que não deixa a palavra fazer, meu Deus, frutos dentro dela, dentro dele. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra possa cair em corações de terra fértil e não de terra, Pai, infértil, que não nasce nada, que não produz nada, que não flui nada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia do teu povo. O teu povo tem vivido dias difíceis de guerra, de luta, de muita apostasia da fé, de muito abandono do evangelho, abandonando a Cristo, abandonando a palavra por causa de emoções, por causa de momentos, por causa de pratos cheios que o inimigo dá, por causa de pratos cheios que o inimigo oferece. Pessoas totalmente
sem entendimento, pessoas totalmente sem frutos do Espírito Santo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, a minha oração, Pai, que vidas venham a ser restauradas. Da palavra, oh, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, nos orienta, nos sustenta. Restaura a nossa fé, restaura a nossa vida. Deixe desta maneira, não nos deixe desse jeito, não nos deixe caído para sempre, prostrado, enfraquecido. Não nos deixe perecer, ó Deus. Não nos deixe morrer, Pai. Em nome de Jesus, sem cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir, sem fazer aquilo que o Senhor nos designou a fazer, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, restaura a fé do teu povo, restaura a fé do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, esta é minha oração a ti. Entra com providência, Pai, em áreas que pessoas têm pedido, Deus, orações, te clamando, te pedindo ajuda e não consegue ter resposta, não consegue receber da parte do Senhor. Mostra ele, mostra ela onde que precisa mudar para receber da parte do Senhor, porque o Senhor, Pai, dá aquele que pede. Como que podemos, Deus, ter fé nessa palavra, pedir e dar-se-vos-á, sendo que estamos pedindo e não estamos recebendo? Tem algo errado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que o Senhor não pula princípios, não quebra princípios que o Senhor mesmo estabeleceu. Se tem algum princípio que nós, Pai, muitas das vezes descumprimos, que nós quebramos por ignorância, por sem saber, por às vezes até mesmo sem entendimento, ajuda os teus filhos a entender, Pai, qual é o processo que tem feito na vida, que não recebe da parte do Senhor, Pai, aquilo que tanto pede em oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, não deixa o teu povo perecer dessa forma, não deixa o teu povo, Deus, morrer, Pai, no meio do deserto. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura a fé destas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora que vidas venham a ser alcançadas pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, pelo poder, Pai, da verdade. A Bíblia diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo. A verdade é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Ajuda, Pai, aquelas vidas que ainda não foi alcançada por esta verdade. Almas que estão perdidas, almas que estão sem rumo, Deus, sem direção na vida, porque não conhece o caminho que vai dar direção, que é Jesus. Que não conhece a vida, Pai, o dono da vida. Oh, meu Deus, que não conhece, Pai, aquele que é a verdade, por isso vive em mentiras. Vive no achismo, vive no ambiente que o mundo prega, tantas coisas erradas, tantas coisas mentirosas, tantas coisas que a tua palavra não aprova. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que esta verdade que tem me libertado, que tem libertado milhões de vidas no país do Brasil, fora do Brasil, possa alcançar esta vida também. Em nome de Jesus Cristo, Pai, esta é minha oração a Ti, Deus. Faz um milagre, restaura essa vida, restaura essa casa, restaura essa família. Não deixa essa família, Pai, desunida. Não deixa essa família, Deus, sem ter amor. Coloca amor neste coração desta mulher, Deus. Coloca amor no meu coração, no coração deste homem.
Coloca amor, Deus, no coração da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, porque tua palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, e nós estamos vendo isso, Deus. O amor do teu povo, que prega o amor, mas não vive o amor, não pratica amor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que não consegue amar o próximo como a si mesmo. Não consegue muitas das vezes amar até mesmo a si, Deus, a si próprio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura a autoestima desta vida. Restaura, Deus, a mente desta vida. Restaura o emocional, o coração. Restaura a alma, Jesus. Restaura, Deus, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi arrancado, aquilo que foi muitas das vezes, meu Deus, vendido, ou até mesmo dado de graça por ela mesma. Em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura a identidade das pessoas, restaura a identidade da tua igreja. A tua igreja está deturpada. A tua igreja fala que é igreja, mas na verdade é prostituta. A tua igreja fala, Pai, que tem amor, mas na verdade não tem amor, tem ódio no coração. A tua igreja fala que tem união, Pai, mas tem desunião, tem coração perverso, coração de contenda, coração de confusão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, tenha misericórdia de nós, porque nós necessitamos do Senhor todo dia, não é só hoje, não é só agora, mas é para todo sempre. E eu te peço em nome de Jesus, restaura, Deus. Restaura aquilo que tem sido, Pai, quebrado. Restaura aquilo que tem sido, Deus, arrancado pelo poder da incredulidade, Deus. O teu povo não consegue ter fé mais. Por causa da circunstância da vida, por causa do mal do dia, Pai, do dia a dia. Oh, Deus, sabendo que a palavra diz, basta cada dia o seu mal, o mal existe. O mal vai estar batendo na nossa porta todos os dias, nós que precisamos fazer o bem. Porque tua palavra diz, Pai, que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse está pecando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nos ajuda a fazer o bem. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Espírito de Deus, nos ajuda. Restaura a fé do teu povo, Pai. Esta é minha oração a ti, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, Deus da minha vida. Amém, amém. Amém, Rosilene. Que bom que você tá aí, irmã. Gente, hoje nós vamos meditar no livro de Salmos. Oh, aleluia. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Salmos 115. Eu acho que é 115 mesmo, né? Alguém lembra aqui que eu já preguei os 115? Se tiver pregado, prega de novo, né? Já tiver falado. Porque Deus tem colocado esses salmos aqui hoje no meu coração. Salmos 115. Vou comentar aqui, né? Porque talvez alguém entre e saiba que nós estamos no Salmo 115. E o título é o seguinte, ó. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Hoje eu quero falar de 2 pontos, gente. O que é dar glórias ao Senhor? A Bíblia diz, né, que Deus não divide a sua glória a ninguém. Só que o que tem acontecido hoje mais nos dias, né, nas igrejas, né? A gente tem que falar nós como igreja porque nós conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que liberta, a verdade de Deus que liberta. Só que o povo hoje tem vivido uma mentira. Por quê? Porque fala que dá glória a Deus, mas na verdade não dá glória a Deus. O que a Bíblia diz também? Tem uma parte que fala, né?
o meu povo louva, né, o meu nome com seus lábios. Glorifica, né? Louvar e glorificar é a mesma coisa. Mas, na verdade, o coração está longe. E o que está acontecendo nos dias de hoje? A igreja louva, muito bonito. Sabe cantar tudo que é tipo de som, de nota, né? Sol, lá, fá, ré, mi, dó, enfim. Sabe tudo o que é tipo de notas de som, mas não sabe o que é dar glórias a Deus com um coração de verdade, um coração sincero. Dá glórias a Deus com a boca, né? Louva a Deus com os lábios, mas na verdade o coração está longe. Por que será, Ana, que o coração da igreja hoje tem ficado tão longe da presença de Deus? Deus tem falado comigo esses dias. Por que o coração da igreja, né? Igreja é pessoas, gente. Igreja, eu tô falando como igreja porque é o que tem acontecido hoje. O coração da igreja de Deus está longe por causa que não ora mais. Na verdade, é uma oração. É tipo uma oração programada. Sabe aquela oração repetida? Oração vã, como diz as escrituras, que não basta só ficar falando, que se torna vã porque são repetitivas. O que é uma oração, gente, de mudança, de arrependimento? A Bíblia, em todas as partes, Romanos, Efésios, Gálatas, vai sempre falar, 2 Crônicas, sempre vai falar sobre se humilhar. Humilhai-vos perante, né, a mão do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Só que o povo esquece essa parte e já vai para outra parte, que é falar com Deus, orar, né? Orar é falar com Deus. Conversar com Deus. E eles não cumprem essa parte que também diz se humilhar. A Bíblia lá em 2 Crônicas vai falar sobre isso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O povo não sabe mais o que é se humilhar. O povo não sabe mais, gente, o que é buscar a presença de Deus com sinceridade, confessando seus pecados, suas iniquidades, seus erros, suas falhas, as suas fraquezas. Não sabe mais falar isso com Deus, não consegue mais ter essa comunhão com o Senhor. Por quê, Ana? Porque esquece dessa parte que eu estou falando com vocês, que o próprio Deus fala nas Escrituras de se humilhar. No livro de Gálatas também, capítulo 7, você vai encontrar isso. Se meu povo se humilhar. Humilhai-vos perante a face do Senhor teu Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Tudo está escrito ali, gente. Depois também fala sobre dar, né, ações de graças, entrar na presença do Senhor com ações de graças. O que é ações de graça? É louvar a Deus, é dar glória a Deus. O povo hoje não dá glória a Deus de coração de verdade. A boca fala, ai, dá glória a Deus aqui, glória a Deus lá, mas o coração é mentiroso. O coração está querendo a glória para ele. O coração está querendo a glória para si próprio. E Deus não divide a sua glória a ninguém. O que mais tem acontecido nas igrejas hoje, não é generalizando todas, porque tem ainda algumas igrejas que são sérias, que proclamam a verdade, que vivem a verdade, pratica, né? Mas algumas igrejas não têm mais presença de Deus. É mentira, é vã aquela fé. A fé deles é vã, as orações deles são repetitivas. Não tem mudança de vida, não tem mudança de comportamento, não tem mudança de mentalidade. A mente fala uma coisa, mas na verdade é outra. O lábios, né, fala uma coisa, mas a mente é outra.
A boca fala uma coisa, mas a mente é outra. A boca fala uma coisa, mas o coração é outro. E Deus não gosta de fingimento. Deus não habita no meio de fingimento. Por que que o próprio Senhor, né, dá ali uma palavra a Timóteo para exortar o povo naquela época, as igrejas naquela época, né, sobre a fé fingida? Por causa disso, gente. Por causa que hoje existe também pessoas com fé fingida. Eu vou te explicar um pouquinho antes de ler a palavra de Salmo 115, o que é fé fingida. A fé fingida é você falar, mas não praticar. É você mostrar algo ali como se fosse devoto, devota, cheio de fé, cheio de devoção a Deus. Mas, no particular, quando ninguém está vendo, quando não está no altar, quando não está perto de pessoas, você não tem comunhão com Deus, você não tem devoção com Deus, você não consegue ter relacionamento com Deus. Isso é fé fingida. A nossa fé, ela não pode ser baseada só no conjunto quando a gente está em comunhão com a igreja. Nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja. E a Bíblia fala que nós somos membros, né, do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E os membros não oram mais. O corpo está adoecendo, o corpo da igreja, o corpo de Cristo, que simboliza Cristo, o corpo de Cristo, está adoecendo. Por quê? Porque não consegue, no seu particular, no seu dia a dia, no seu deitar, no seu levantar, orar a Deus. Ah, Ana, eu faço a minha oração, mas lá no fundo você sabe que não é uma oração legal. Não é uma... Como assim, Ana, oração legal? Não é uma oração que você sente a presença de Deus. Você ora muitas das vezes, é uma oração repetitiva. Pai, perdoa pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Isso, gente, é oração repetitiva. Se você todo dia falar só isso com Deus, é impossível, gente, alguém que tem o Espírito Santo, que é sensível a Deus, que busca a presença de Deus, só ter essas palavras para falar com Deus. Eu não estou falando que vai ter dias que você vai ter que só falar isso, mas eu estou falando da repetição, virar uma oração repetitiva. Isso que nós temos que tomar cuidado, tomar atenção sobre isso. Oh, aleluia. José, boa tarde. Paz do Senhor, irmão. Em nome de Jesus Cristo, gente, entenda isso aqui. Eu quero falar bem mais devagar, pausadamente, para ver se entra na mente de algumas pessoas que vai estar nessa live. Até mesmo pessoas que não pode estar fazendo isso, mas que sabe que tem pessoas fazendo isso e que vai ser um instrumento de Deus, como eu estou sendo agora, para falar com algumas pessoas sobre essa fé fingida, sobre esta oração repetitiva, sobre esse coração que está longe de Deus, que a boca parece que está pertíssimo de Deus, sou íntimo, eu falo, eu prego, eu falo mesmo, mas na verdade o coração está longe, o coração não tem fé, é uma fé fingida. E Deus tem chamado a minha atenção, a atenção da tua igreja, eu sou igreja também, para nós despertarmos, porque Jesus está voltando e nós precisamos de fé o suficiente para ir com Ele, morar com Ele. Mas desta maneira ninguém sobe. Essa fé fingida? Não. Porque senão Deus não tinha usado a vida de Timóteo para pregar para o povo daquela época, a igreja daquela época. E as igrejas de hoje, gente, tempo de Timóteo, né? Tempo de Paulo, tempo de Pedro,
Já acontecia essas coisas, imagina nesse tempo agora, aonde a internet evoluiu tantas coisas, aonde nós estamos despercebidos, aonde nós estamos dispersos cada dia vez mais, com anúncios, né, com programas de TV, com redes sociais, com programação de filmes, novelas, vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook e tantas outras coisas a mais, gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você desperta hoje. Desperta agora dessas coisas que tem tirado você do foco. Quando a internet era 3G, lembra? O povo não era tão apegado como é hoje. Hoje a internet é 4G, 5G. Já tá só modernizando. Aí veio o Wi-Fi, né? Para pegar bem. A internet com fibra ótica, para ter uma evolução, né? Sem não travar, né? A internet, sem não cair a internet. Mas o povo está desapercebido, o povo não consegue mais sentir a presença de Deus. O povo, muitas das vezes, para sentir a presença de Deus, precisa de fundo musical. Precisa de alguém pôr a mão na cabeça. Precisa, muitas das vezes, de uma oração do mais velho, de alguém que busca, porque não tem vida com Deus. Porque não tem intimidade com o Senhor, não consegue se comunicar com o Pai, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que te criou, o Deus que te formou dentro do ventre da sua mãe, o Deus que te chamou, o Deus que deu seu filho para morrer na cruz para te salvar. Muitas pessoas não conseguem ter comunhão com este Deus, relacionamento com esse Deus. Por que será que não consegue? Vou falar agora. Estou falando já, respaldando por dois porquês. Um primeiro, falar com a boca que está dando a glória, mas o coração está longe, a glória quer para si mesmo. E a outra, o outro ponto, é a fé fingida. É falar que ora, é mostrar que ora, mas no seu dia a dia, no seu deitar, no seu levantar, não consegue orar. E o terceiro ponto é a oração repetitiva, que vira uma oração vã, uma oração assim, religiosa. Você sabia que os católicos têm fé religiosa porque eles repetem a mesma oração? Ave Maria, cheia de graça. Mas não consegue falar mais com Deus. Não consegue confessar os seus pecados, não consegue dialogar, conversar com o Pai deles. Vamos ler, gente. Olha aqui, ó. Salmo 115, a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. O que é exortação também? Exortação, gente, é corrigir com amor. A Bíblia fala que o pai que ama o filho corrige. O pai que ama o filho corrige. E por Deus nos amar, ele nos corrige. Que é a mesma coisa de exortar. Chamar a minha atenção, chamar a sua atenção com amor. Quando alguém fala a verdade contigo, por mais que doa, não é que ela quer te machucar, mas ela quer que você se oriente, que você deixe Deus te curar, em nome de Jesus. Ó, 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Eu vou repetir isso aqui de novo. Não a nós, Senhor, não a nós,
mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E o que acontece hoje em dia, gente? O povo começa a fazer assim, tudo é eu, é você, é nós. Nós cantamos, nós estudamos, nós somos. Sem nós, essa igreja não vai para frente. Sem nós, nada daqui seria feito. Meu Deus, isso é muita prepotência. Achar que a glória de ser alguma coisa para Deus é mérito nosso, é mérito meu, é mérito seu. Não é não, gente. Tudo que fazemos aqui de bom, a obra do Senhor para alguém, isso é glórias a Deus. Isso é poder de Deus na nossa vida. Nós não faríamos nada se Deus não nos desse, se Deus não nos dasse. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você atende isso aqui que eu estou falando. Olha aqui o que o salmista está falando, gente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Ah, Ana, por que você só está repetindo isso? Porque eu quero que esta palavra entre no seu coração hoje e você mude de vida, de percepção. A sua percepção de dar glórias a Deus está errada. A sua percepção de dar glórias a Deus não é se vangloriar, não é dar glória a você ou a outro. Ah, fulano prega. Ah, fulano estudou para isso. Ah, fulano não sei o quê. Ah, fulano revela. Ah, fulano faz nada. Fulana não faz nada se Deus não for com ela. Se Deus não for com ele. Missionário Leonardo, paz do Senhor Jesus, irmão. Amém, Carlos. Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus, gente, atende isso aqui. Atende isso aqui. Olha o que o salmista fala, gente. Não a nós. Não a nós, Senhor. Mas ao Senhor da glória. Mas ao teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Outra coisa também aqui, gente. Tem muitas pessoas que servem a Deus não por causa da benignidade dele, da graça dele, da misericórdia dele, mas por ele te oferecer algo, por ele te dar algo, por ele manifestar um poder de cura, um poder de libertação na sua vida. Aí você está servindo. Ai, eu sirvo a Deus porque ele me curou. Ai, eu sirvo a Deus porque ele me libertou. Não, você não pode servir a Deus com esse pensamento. Você tem que servir a Deus por causa da sua benignidade, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz do Calvário, para salvar-nos. Esta tem que ser sua percepção. Esta tem que ser a sua convicção, a sua certeza, o seu motivo de agradá-lo, o seu motivo de agradecê-lo, de bendizê-lo, de servi-lo, por causa do seu amor, por causa da sua benignidade. Benignidade é a mesma coisa de amor. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória. É Dave que fala. Obrigado por curtir a live. Deus te abençoe. Olha o versículo 2. Verso 2. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Muitas pessoas começam a questionar a Deus. Onde está Deus? Que não faz nada na minha vida. Onde está o teu Deus, irmã, que a sua vida não mudou? Aonde está teu Deus, irmão, que você não sai dessa vida cheia de problemas? Quem disse que nós temos que servir a Deus porque Ele te livra de algo? O nosso coração precisa ter esse entendimento aqui. Nós precisamos servir a Deus não porque Ele nos oferece algo bom, faz algo bom na nossa vida, mas porque Ele é
bom. Você precisa mudar essa percepção da sua vida. Serve a Deus porque Ele é e não porque Ele faz. Lembra de Jó? Ele servia a Deus, ele dava glória a Deus por causa de quem Deus era, de quem Deus é, e não por causa que Deus fazia as coisas boas na vida dele. É esta percepção que eu quero que você atenta hoje, em nome de Jesus, ó o verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não anda, nem som algum sai da tua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos que neles confiam. Eu quero que você atenta a esta palavra aqui agora. Eu sei que isso aqui vai mexer com muita gente, com muita fé de algumas pessoas. Mas não é para poder denegrir a sua fé. É para pregar a palavra de Deus, para que você tenha fé verdadeira e não fé fingida. Olha aqui. O que se torna fé fingida, gente? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Sobre adorar a imagem, escultura de barro, de pau, de qualquer coisa. Isso são feitas obras das mãos dos homens, isso Deus não agrada. Isso é bíblico, isso está no Salmo 115 também. Vamos acabar de ler aqui, ó. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira, não consegue sentir cheiro de nada. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta, da sua boca. Aquilo não vai sair nada dali. Porque foi feito por mão de homens, escultura. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos que neles confiam. Toda pessoa, gente, que começa a acreditar, a ter fé nessas fundições, nessas esculturas feitas por mão de homens, começa a ficar igual a essas imagens. Cegos, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. Por que se torna igual a estas coisas? Porque a Bíblia está dizendo. Isso é Bíblia. Olha aqui, ó. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e todos que neles confiam. Toda pessoa que coloca confiança nisso, numa escultura de barro, num ídolo. Ídolo, gente, é tudo que você coloca no lugar de Deus. Não precisa ser somente uma imagem, escultura de barro, de pau, de pedra, seja lá o que foi que o homem fez para vender, de papel, de plástico. Mas tudo que você coloca primeiro do que Deus. Se você colocar o seu cabelo primeiro do que Deus, isso aqui se torna um ídolo. Isso aqui se torna sua maldição. Não. Se você colocar eu sou cara, eu sou a mulher, você se torna o seu próprio ídolo. Isso é maldição diante de Deus. Deus não agrada disso. Em nome de Jesus Cristo, não é para provocar ironia,
em fé de ninguém. Eu também já fui católica, e católica de verdade, do pé roxo, como dizem, praticante, porque tem gente que fala que é católica e não vai em igreja, não pratica nada que está lá, as doutrinas que o padre coloca. Isso também não é ser católico. Ser católico é aquele que pratica a fé que tem. E eu já fui assim, praticante, fazia tudo que o padre mandava, falava que era para fazer. Já falei com vocês aqui, já fui coroinha do padre, já fui crismante, já fui aquela que deu aula para catequese, para o povo crismar. Eu era aquela que lavava as vasilhas da ceia, da hóstia, né? Que lá não fala ceia, fala hóstia. Do vinho. Eu era aquela que lavava os panos, as vasilhas. Eu era aquela que levava a toalha, a água para o padre lavar a mão. Eu estou falando de algo que eu conheço, que eu sei. Eu não estou falando de algo que eu acho. E como eu me converti, gente? Eu me converti lendo a palavra de Deus. Eu me converti, eu saí da fé fingida, da fé vã, da oração repetitiva, da oração vã, lendo a palavra, examinando as escrituras. Se você for ler o livro de Isaías, você vai ver lá o tanto de passagem, de histórias que Deus está falando, palavras de Deus, Deus falando que odeia, abomina esta prática errada, essa prática errônea, essa prática que desagrada o coração dele. Você adorar a escultura, a fundição feita por mão de homens, obras de mão de homens, que o homem fez para adorar. Você não pode adorar nada. Nada. Se você começar a falar assim, não, esta bolsa aqui, só para vocês entenderem, essa bolsa aqui. Eu vou adorar ela porque ela se tornou o meu bem mais precioso. Ela se tornou meu Deus na terra. Você vai estar pecando. Se você começar a colocar sua fé na toalha branca, isso é colocar no lugar de Deus. Se você começar a colocar a sua fé no feijão, que é ungido de tal da onde, no óleo ungido, no sal grosso, isso é colocar isso à frente de Deus, e Deus não agrada disso. Não é só ir mais escultura de barro para os católicos, não. Tem muita gente com fé fingida, dizendo que é cristão, dizendo que crê no evangelho, é a fé fingida, que Timóteo, o livro de Timóteo vai dizer, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a fé fingida, que confia mais no sal grosso do que em Deus, que confia mais no feijão ungido do que em Deus, que acredita na vassoura santa, não sei do que santo, e vira uma treinarada de santo e santa. Pelo amor de Jesus Cristo, gente, existe só um santo na terra e no céu, que é Deus. E ele não é só santo, ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da tua glória. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você seja liberto hoje da fé fingida. Tem gente que confia que se dá um carro, que se dá o seu bem maior, material, seja lá o que for, de valor, de dinheiro, vai comprar a Deus, a bênção de Deus. Escute isso aqui, você está colocando a sua fé no seu dinheiro. Você está colocando a sua fé no carro que você tem para dar e não em Deus. Deus não é barganha. Deus não é brincadeira. Ou você tem uma fé firme em Cristo Jesus, o Filho dele,
que é Jesus Cristo de Nazaré, ou você sai fora dessa fé fingida, porque Deus não vai fazer nada. Se acontecer alguma coisa boa na sua vida, não é Deus. Não é Deus. Eu tá cheio de gente aí. Deus me abençoou. Deus fez. Agora eu tô cheio de coisa abençoada. Eu tô cheio de grana, eu tô cheio de dinheiro, eu tô cheio de bens materiais. Deus me deu esse carro. Deus me deu essa casa. Deus me deu esse casamento. Deus me deu... E Deus não deu nada. Deus não tá no meio disso. Deus não está no meio de bagunça, Deus não está no meio de barganha, Deus não está no meio dessas coisas erradas, gente. Em nome de Jesus Cristo, Deus é santo. Deus fala na tua palavra que Ele requer de mim, Ele requer de você fé para crer nele, no Filho dele, que é Jesus, para receber algo. Para mim receber algo de Deus, para você receber algo de Deus, você precisa ter fé em Jesus. Você precisa ter fé em Jesus para receber algo da parte de Deus. Você não recebe nada da parte de Deus se você não tiver fé em Jesus, no seu Filho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, sai dessa fé fingida hoje. Larga esse negócio. Se você conhece alguém que tem essa fé, se você tem um amigo, se você tem uma amiga que coloca fé em tudo que é tipo de coisa, mas não coloca a sua fé verdadeira em Cristo Jesus, fala para ela a verdade. Fala para ele a verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Confia em quem, gente? É confiar no carro? É confiar no cavalo? É confiar em homem? É confiar em coisas? É confiar no Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Minha pergunta para você nessa tarde. Quem é o Senhor da sua vida? É Jesus Cristo? Ou o Senhor da sua vida é coisas, é bens materiais, é pessoas? O seu ídolo se tornou o tocador de sertanejo, o forroboy, sei lá o que é mais, de tanto trem que tem, que existe. Seu ídolo virou isso? Seu time de futebol virou seu ídolo? Seu Senhor? Você coloca isso em primeiro lugar do que Deus? Isso se tornou um ídolo no seu coração. Se você deixa de ir na igreja, adorar a Deus, servir a Deus, para assistir um futebol, não perco por nada o meu Cruzeiro, não perco por nada o meu Atlético Mineiro, não perco por nada o meu Flamengo. Oh, querido, oh, querida, seu ídolo, seu Senhor se tornou isso. E Deus não agrada disso. Deus não agrada disso. Vós, o que temeis ao Senhor, confiais no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Já falei aqui, né, o que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é saber que Ele está acima de você. Isso é temer a Deus. Saber que Ele é seu dono, que Ele é seu Senhor, Ele está nos céus e você na terra. É isso que é temer a Deus. Vós, o que temeis ao Senhor, confiais no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Toda vez também que a Bíblia usar pequenos e grandes, são pobres e ricos, pessoas de classe baixa e pessoas de classe alta. Deus não vai abençoar só os ricos, não, que tem bilhões na conta, não. Vai abençoar também os pobres.
que às vezes só tá com salário mínimo e olha lá, R$10 da conta. Ô, Jesus Cristo. Servir a Deus vai além de ter uma conta gorda, bancária, meu filho. Servir a Deus está muito mais além do que ter dinheiro, ter bens materiais, ter casa, morada nessa terra. A morada nossa não é garantida aqui, a nossa morada é garantida lá. É lá que ele vai te dar uma casa para você morar, não aqui na terra. Ele não garantiu nada disso. Ah, onde está seu Deus se nem casa você tem? Aonde está seu Deus se você mora de aluguel? Ah, onde está seu Deus se você mora na casa dos outros? Tá no céu, ué. Tá dentro da gente. Olha o 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Outra coisa também que Deus garante é filhos. A Bíblia fala que filhos são heranças do Senhor. Crianças são heranças do Senhor. Isso que é prosperidade em Deus. Isso que Deus garantiu. Quando você vê alguém, uma família cheia de crianças, cheia de menino, ali está a bênção do Senhor. Deus garantiu isso. Isso é a prosperidade dele na terra. Ah, mas que meninaiada, pra que isso? Pra quê? Você vai questionar as coisas agora. Você vai questionar uma vida. Olha o 15. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. O que é ser benditos do Senhor? Ser uma bênção de Deus. Ser abençoado é diferente de ser bênção. Ser uma bênção do Senhor é fazer o bem. É fazer algo para glorificar o nome de Deus. Isso é ser bênção. Agora, ser abençoado é outra coisa. Outra coisa. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. Tá vendo? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Deus deu a terra para os homens herdar, para os homens governar. Só que hoje o povo quer governar no meio da bagunça. Por isso a terra está tão bagunçada. A Bíblia fala, né, lá no livro de Gênesis, sobre que aumentaria espinhos e abrolhos por causa do pecado. E por causa do pecado ter aumentado na terra, no mundo, né? Está a bagunça que está hoje, a baderna que está hoje. Se o povo soubesse liderar, gente, se o povo tivesse amor ao próximo, você ia ver o que é bênção de Deus, o que é a terra abençoada. Quando Deus fez os céus e a terra, não foi para poder virar bagunça, não foi para poder viver em guerras, em aflições, em desavença, desunião, não. Deus fez os céus e a terra para o homem governar, para os homens viverem em paz. Só que você vê hoje o tanto de guerra que tem, o tanto de confusão que hoje tem. Olha o 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Eu vou repetir isso aqui de novo. Quem que louva a Deus? Vivos, né? Você tá vivo? Você tem que louvar a Deus. Ah, eu não sei cantar, não. Não tá mandando você cantar, não. Tá mandando você louvar. Louvar a Deus não é só você ir lá no altar. Louvar a Deus, você pode louvar até dentro do banheiro, lá, tomando seu banho.
lavando a sua cozinha, lavando a sua casa, lavando a vazia. Isso é louvar a Deus, gente. Os mortos não louvam o Senhor. Por que os mortos não louvam o Senhor? Acabou para eles. Estão dormindo em Deus, do Senhor. Nós que temos vida, nós que estamos vivos, temos oportunidade de louvar ao Senhor. Mas quem morreu não tem mais. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Aqueles que já foi, para debaixo da terra. Esses não tem como mais louvar. Eu quero te convidar hoje, você que está vivo, você que está viva, louve ao Senhor. Começa a buscar em Deus louvor. Louvar de verdade, de coração, de sinceridade. Olha o 18 para finalizar. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Mas nós bendiremos. O que é bendiremos? Falar bem de Deus. Falar de Deus, falar a verdade de Deus. Isso é bendizer Ele. Bendizer Ele. Bendiremos. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Desde agora que nós estamos aqui e para sempre. Você sabia que uma das funções que o ser humano vai fazer, né? Eu e você, servos de Deus, servas de Deus, vai fazer é louvar? Esta função não vai sair? A Ana precisa de voz boa? A Ana precisa de afinação, de tom, de ré, de lá, de agudo, de não sei o quê. E tanto trem hoje. Não é sobre isso. É louvar de coração. De toda a sua alma. Que é coração e alma é a mesma coisa. Em nome de Jesus Cristo, gente, eu quero que vocês atentem a esta palavra. Deus hoje te chama para você louvá-lo. Deus hoje te chama para você colocar um coração sincero diante dele, para poder receber da parte dele as bênçãos. E bênçãos de Deus não é dinheiro não, tá? Bênção de Deus não é prosperidade de ter uma conta bancária gorda não, tá? Bênção de Deus é você ter filhos. Bênção de Deus é você ter paz. A bênção de Deus é você receber a salvação, que é de graça, é dada para quem quer. Que quer de verdade, crê no Evangelho, crê que Jesus morreu na cruz para salvar, crê na palavra, crê que Deus fala a verdade. Ter fé é isso. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Você não está vendo o que está acontecendo, mas você crê que vai acontecer. Isso é fé. E a única coisa que agrada o coração, a primeira coisa para agradar o coração de Deus é fé. Ele fala na sua palavra que sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus capítulo 6. Sem fé é impossível agradar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Perdão. É isso aí. Amém? Vamos orar, gente, para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos, né, por ter ajudado. Algumas pessoas comentou algumas coisas, mas eu não entendi, né? Mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um que tem dúvida, que não entende muito, que não tem fé suficiente para crer nessa palavra. Mas a nossa obrigação, conhecedor do Evangelho, conhecedor da palavra, é pregar. A Bíblia diz lá em Mateus, eu estava até estudando isso hoje, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é ordem, isso é mandamento de Deus. Pregar o Evangelho. Pregar que Jesus salva. Pregar que Jesus morreu na cruz para salvar. Pregar que Jesus está voltando. Pregar que precisa de fé para crer em Deus. Pregar, falar o povo. Amém? Vamos orar? Obrigada, viu, Rosilene, por ter ajudado a live. Viu, irmã? Deus te abençoe em nome de Jesus. Os demais irmãos também que estão aí conosco. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada.
Eu te glorifico por esta palavra. Nem imaginava, Deus, que o Senhor ia falar tantas coisas aqui conosco. Eu não faço o plano do que eu vou falar, do que eu vou deixar de falar muitas das vezes. Só quando o Senhor coloca algum tema no meu coração. Mas eu deixo o Senhor sempre, Pai, governar a minha fala. Que o Espírito Santo ministre aquilo para falar com o teu povo. E hoje, Deus, até mesmo a minha vida foi despertada também. Como tem sido despertada a cada dia, a cada momento. Pai, a minha oração, Pai, nessa tarde, que as nossas vidas venham a ser despertadas cada dia, até a volta de Jesus ou até a nossa partida aqui da terra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, a minha oração para almas, Deus, que se encontram sem fé, ou almas que se encontram com fé fingida, fé em vão, uma fé vã, uma fé que não faz sentido, uma fé que não muda de vida, uma fé que não tem realidade, que não tem verdade, que não tem nada, que não tem respaldo de nada. Em nome de Jesus Cristo, Deus, a minha oração é que essa vida venha alcançar a fé de Hebreus capítulo 11. Que esta vida venha encontrar esta fé que Deus manda nós termos, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas tem que ter. Pequenininha, mas tem que ter para agradar o teu coração. E que nosso coração, Deus, que a nossa alma possa agradar, Pai, a Ti por fé, nem que seja pouca, mas que venha ter fé, mas não a fé que diz que é muita, mas a fingida. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa repreender da nossa vida toda a fé fingida, toda fé, meu Deus, vã, que não muda de vida, que Deus não está no meio, que o Senhor, Pai, não está no meio. Em nome de Jesus, quebra, Deus, os altares, a ídolos, a coisas, a objetos, quebra, Deus, altares que a gente mesmo levantou, altares que não glorificam o teu nome, altares que são ídolos, deuses falsos, deuses que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, Deus fingido. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos arrancar da nossa vida esses ídolos, esses deuses, como diz nas Escrituras, Deus com D minúsculo, Deus que não muda nada. Mas que nós venhamos ter fé verdadeiramente em Ti, Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus escrito com D maiúsculo, para mostrar que Ele é grande na terra, e não só na terra, mas no céu e em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a gente venha ter fé no Deus do Senhor dos Exércitos, no Senhor Deus dos Exércitos, no Senhor que fez os céus e a terra, criou o homem, tudo que a terra tem de bom. Oh, Deus, que criou os peixes, que criou as árvores, que criou tudo. Oh, Pai, que todos os animais que rasteja e que não rasteja, o Senhor criou. Que nós viemos ter fé neste Deus. E não numa imagem fundida por mão de homens, feitas por mão de homens. Que não ajuda a gente em nada, que não muda a nossa vida em nada. Que deixa a gente cego, que deixa a gente surdo, que deixa a gente sem saber de nada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a minha oração é esta, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua glória sobre nós, e que todo altar levantado a ídolos pagãos possa ser quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Wagner Rebelo. Paz, viu, do Senhor. Glória a Deus, né, gente? Deus é maravilhoso. Eu só glorificar a Deus por tudo, né? Quero desde já me esclarecer um pouquinho, né? Que eu tava sumida aqui da internet, mas eu pretendo voltar com as lives, tá bom? 3 horas da tarde. E se tudo der certo também, começarei a fazer lives também de manhã, né? Para estar meditando salmos. E à tarde, estudos da palavra.
né? Sobre a volta de Jesus, sobre as coisas que estão por vir, sobre o que está acontecendo, os cumprimentos das profecias, né, de Apocalipse e tantas outras coisas a mais que Deus tem me dado, gente, assim, coisa assim do céu, coisa para poder aquecer teu coração, tá bom? E eu quero agradecer, viu? Todos vocês, né? E se vocês puderem, amanhã de novo, né? 3 horas da tarde. E se der tudo certo, de manhã também estarei entrando, tá bom? Tchau pra vocês, fiquem com Deus. E até uma próxima live, em nome de Jesus. Tchau e até depois.